25 Leveling Weavers capítulo 121 Autor, Preguiça Motivada. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Tem certeza? Mateu perguntou, levantando a cabeça e dando uma olhada no rosto de Leila. Você pode ficar muito mais forte ao finalizá-lo, acrescentou. Não é esse o ponto. Leila respondeu enquanto virava a cabeça para o lado enquanto uma surpresa surgia por trás de seus olhos arregalados. Você não precisa subir de nível com urgência. Eu não esperava que ela se importasse tanto comigo, pensou Mateu. Ou talvez ela não se importe porque não tem a mentalidade do jogador. Ou talvez seja tudo um cálculo frio. Várias maneiras de explicar as ações de Leila surgiram na mente de Mateu. O jovem manteve os olhos no rosto da garota enquanto analisava as opções que sua mente apresentava. Apenas para balançar a cabeça e depois esquecer. Obrigado, então, disse Mateu, optando por apenas seguir o fluxo em vez de pensar demais em cada última coisa que encontraria. Ele então aceitou o machado que a garota passou para ele. O corpo de Mateu aparentemente reforçado quando ele agarrou o cabo da arma como se a própria arma pudesse aumentar suas estatísticas pessoais. Estou me sentindo muito melhor agora, Mateu murmurou enquanto olhava para a lâmina de sua arma. Ele então pulou um pouco quando a cabeça do líder do zumbi evoluído rolou enquanto tentava morder o tornozelo de Mateu. Bem, então, o jovem pensou consigo mesmo, cortando forçosamente essa linha de pensamento focada na arma. Eu apenas decidi não pensar demais nas coisas, pensou ele, erguendo a arma acima da cabeça como uma espécie de carrasco. Então vamos seguir o fluxo. Placa. As mãos de Mateu ficaram mais fracas do que o próprio jovem avaliou. E por causa dessa fraqueza causada pela doença, ele falhou em controlar sua arma adequadamente, esmagando a cabeça abaixo de suas pernas com a lateral do machado. Hoste agora pode doar um nível. Hoste agora pode doar um nível. Hoste agora pode doar um nível. Um conjunto de mensagens apareceu diante dos olhos de Mateu, misturando-se perfeitamente com a visão matinal da rua ensanguentada. Eles eram claramente um elemento estranho na imagem. No entanto, por algum motivo, eles pareciam perfeitamente no lugar. Espera, um segundo, 3 níveis inteiros. Mateu pensou, surpreso com os resultados. E quando ele olhou para seu sistema, sua consciência vacilou. E não foi por causa da doença de Mateu desta vez. Ele olhou para o seu sistema. E na verdadeira moda de todo jogador que luta para completar um estágio, Mateu despejou todos os pontos estatísticos imediatamente. Mateus Carian, nível 22, vitalidade 36, vitalidade 50, força 42, força 50, agilidade 42, agilidade 50, mente 5, mente 7, arcano 25, total 150, total 182, níveis acumulados 15 15, níveis acumulados 15 18, pontos disponíveis 32, pontos disponíveis 0. Ar. Um longo suspiro escapou da boca de Mateu quando sua vitalidade aumentada finalmente permitiu que ele conquistasse completamente os efeitos colaterais de todos os ferimentos que recebeu até agora. Ajudou? Leila perguntou, seus olhos baixando um pouco enquanto ela tentava esconder seu nervosismo desviando o olhar. Ajudou muito, Mateu respondeu com um sorriso. Obrigado, ele então acrescentou, curvando a cabeça apropriadamente para a garota. Ajudou ainda mais do que eu esperava, acrescentou Mateu antes de balançar a cabeça e se levantar. Ok, agora que meu toque foi aplacado, posso realmente começar a pensar em quais estatísticas desenvolver a seguir, pensou Mateu. Apenas para revirar os olhos e seguir o acordo que havia feito alguns momentos antes. Por enquanto, vamos reunir o máximo de núcleos que pudermos antes de recuar, Mateu ordenou enquanto caminhava em direção ao zumbi mais próximo. Desta vez, ele nem precisou colocar força no golpe de sua arma. O próprio machado parecia ter uma luta contra a anorexia por algumas semanas, perdendo efetivamente metade de seu peso. Eu acho que sou eu ficando mais forte,
Não, este item ficando mais leve, pensou Mateu, balançando seu machado para um outro lado e casualmente empurrando sua lâmina por toda a largura do peito de outro zumbi. Precisamos de alguma cota que precisamos preencher? Nadia perguntou enquanto se agachava perto das cabeças que ela havia fornecido a Mateu antes. Ela então mergulhou a mão nos crânios quebrados das cabeças dos zumbis sem qualquer hesitação, apenas para retirá-la enquanto segurava um pequeno núcleo entre seus dedos finos e ensanguentados. Na verdade não. Mateu balançou a cabeça enquanto continuava a limpar todos os zumbis que poderiam colocar em perigo as garotas atrás dele. Na verdade, vamos fazer isso mais tarde, ele acrescentou enquanto seu rosto escurecia. Posso ter cometido um grande erro agora, pensou Mateu, virando a cabeça para confirmar que as meninas voltaram sua atenção para os gritos ao redor. E no momento em que Mateu viu Nadia e Leila se levantando, ele saltou para a frente. Eu vou ajudar Daria. Ele gritou apenas para mergulhar de volta na multidão de zumbis à frente. Crush. Golpear. Smack. Chute. Mateu levou apenas um momento para acabar preso no meio da multidão de zumbis. Ele teoricamente cometeu exatamente o mesmo erro de antes, atingindo um estado em que não havia espaço suficiente para ele se mover livremente o suficiente para trazer todo o poder de sua arma. Tão fácil. Nenhum único arranhão adicionado aos ferimentos de Mateu desta vez. Mesmo que ele ainda pudesse sentir vagamente a fraqueza de sua doença quando combinada com a força recém-descoberta de suas estatísticas aprimoradas, Mateu acabou sendo muito rápido para que a maioria dos ataques o alcançasse. Sempre que um zumbi tentava agarrá-lo para anular sua agilidade, a força de Mateu facilmente permitia que o jovem escapasse das garras da imobilidade. Mateu não estava acostumado com suas novas proezas. Porém, fazendo-o tropeçar aqui e ali, dando a massa cada vez maior de zumbis algumas janelas para realmente atacá-lo. No entanto, isso também não foi suficiente. A vitalidade que Mateu trouxe para 50 pontos tornou sua pele tão dura que as pontas afiadas de unhas quebradas, dentes ou até mesmo ossos dos zumbis não podiam mais perfurá-la. Isso parece simplesmente errado, pensou Mateu enquanto continuava a massacrar zumbis à torto e à direito, tudo em uma tentativa de abrir caminho para onde Daria estava. Olá, Daria disse quando Mateu apareceu de repente bem na frente dela. General Kenobi, Mateu respondeu apenas por instinto. Ele então balançou a cabeça, percebendo o quão estranho era aquele retorno de chamada nesta situação. No entanto, vendo a cena se desenrolar diante de seus olhos, Mateu não conseguiu pronunciar uma única palavra que se transformasse em parte de uma frase adequada. Porque Daria não estava lutando contra os zumbis. Ou melhor, ela os estava matando, enquanto nenhum zumbi se preocupou em reagir a seus ataques de qualquer maneira ou forma. Que diabos? Mateu murmurou enquanto seus olhos se arregalavam. Os zumbis ao redor correram para atacá-lo, mas seu corpo melhorado agora não precisava se preocupar com eles. Mas eles estão me atacando, pensou Mateu enquanto matava casualmente os zumbis que chegavam perto o suficiente para atacar suas narinas com o aroma repugnantemente doce de carne em decomposição. Ele então empurrou vários zumbis que bloquearam sua visão, apenas para reconfirmar o que viu antes. Nenhum único zumbi se preocupou em atacar Daria. Era como se ela fosse invisível para eles. Ou talvez seja porque eles a estão tratando como uma delas. Mateu tentou adivinhar, segurando o cabo de seu machado ainda mais forte do que antes. Você ainda Daria? Mateu perguntou de repente, muito inquieto com a última opção que pensou para não confirmá-la. Tem zumbis que evoluíram para monstros poderosos. Derrotamos um zumbi que evoluiu para um líder hoje. Duvido que seja tudo o que este mundo de apocalipse tem guardado, então há uma chance de não ser Daria. O que você quer dizer? Daria um impostor agindo como ela perguntou. Quem mais eu poderia ser? Ela perguntou, apenas para o olhar por trás de seus olhos se aguçar quando ela apontou seu facão para Mateu. Quem é você? Mateu respirou fundo e girou seu machado para cortar o zumbi mais próximo que ousasse interromper esse momento tenso. Parece que nós dois tivemos a mesma ideia,
observou Mateu. Mas só para ter certeza, Mateu acrescentou apenas para um pequeno sorriso aparecer em seus lábios. Que penteado você está usando aí? Daria primeiro virou a cabeça para o lado, confusão tomando conta de seus olhos. Ela então corou ao perceber do que se tratava o conteúdo de Mateu. A garota então balançou a cabeça antes de olhar Mateu diretamente nos olhos. Como você viu mais de perto do que qualquer outra pessoa, excluindo o que cresceu lá ontem, eu depilo minha boceta até ficar limpa. Mateu lentamente acenou com a cabeça antes de erguer os olhos para a garota. Então é mesmo você. Mateu finalmente deu um suspiro de alívio enquanto chutava um zumbi que tentava rastejar até suas pernas. Você se importaria de explicar como é que os zumbis não estão atacando você, então? Leveling Weavers capítulo 122. Como é que os zumbis não estão me atacando, hein? Daria repetiu a pergunta de Mateu apenas para balançar a cabeça para os lados antes de encolher os ombros. Eu não faço ideia. Eu estava lutando contra eles como de costume até alguns momentos atrás. Eles de repente perderam todo o interesse em mim. Mateu pensou, chocado com a revelação. Eu sei que deve haver algum momento em que a situação mudou repentinamente. Mas quando? Mateu balançou a mão para o lado, matando um zumbi que ousou interromper seu tempo de pensamento. Foi quando Leila matou o evoluído. Mateu murmurou, parando a mão segundos antes de usá-la para esfregar o queixo. Por si só, esse gesto não era nada de errado. Mas com quanto vírus zumbi Mateu já recebeu, colocar sangue de zumbi em qualquer lugar perto de sua boca não parecia algo inteligente de se fazer. Ou foi quando eu levantei suas estatísticas? Mateu então murmurou baixinho, pronto para considerar a outra opção que pudesse pensar. Espere, um evoluído. Daria ouviu os sussurros de Mateu. E Leila matou? Ela engasgou. Por conta própria. Os lábios de Mateu se curvaram e formaram um pequeno sorriso. Eu entendo por que você está tão chocado, disse ele. No entanto, em vez de explicar, Mateu aproximou as mãos da lâmina de seu machado antes de atacar um grupo de novos zumbis que mais uma vez estavam prontos para interromper a conversa. Como não havia espaço suficiente para Mateu balançar o martelo, ele trouxe a mão até o ponto em que ela apertou a parte inferior da lâmina antes de usar a arma mais como uma faca do que como um longo machado. Isto, pensou Mateu, cortando a garganta de um zumbi apenas para se virar e esmagar seu cotovelo para arrancar a cabeça enquanto já cortava outro zumbi. Ele chutou um zumbi na frente dele, abrindo espaço apenas o suficiente para permitir que a arma quase escorregasse de suas mãos. Ele então apertou o cabo antes de fazer um amplo golpe e cortar 3 cabeças em um único ataque. Chato. Mateu não se deu ao trabalho de continuar lutando com os zumbis. Claro, era algo que eles provavelmente precisariam fazer, mas ninguém disse que eles deveriam continuar fazendo isso o tempo todo. Daria. Mateu gritou, já esquecendo o assunto que eles estavam conversando antes. Corra para o resto. Você precisa reunir os núcleos enquanto as garotas seguram os zumbis. Sim, senhor. Daria gritou de volta com diversão apenas para usar o espaço que Mateu abriu antes de correr de volta para o resto do grupo. Acho que não vamos conseguir verificar aquele prédio, pensou Mateu, cerrando os dentes enquanto lentamente começava a voltar. Ao contrário de Daria, Mateu não podia simplesmente correr para um grupo de zumbis e passar por eles. No curto espaço de tempo que ele levou para primeiro alcançar Daria, verificar se era realmente ela, e então chegar à conclusão de recuar, os zumbis de todo o lugar já conseguiram cortar seu caminho de retirada. Isso vai ser cansativo, pensou Mateu, abrindo caminho por entre a multidão de zumbis. Estamos deixando tantos núcleos para trás, pensou Mateu, cerrando os dentes mais uma vez. Eu realmente preciso encontrar uma maneira que permita que pessoas sem um sistema nos ajudem com isso. Ele decidiu dentro dos limites de sua mente antes de se concentrar na tarefa atual. A estratégia pode esperar, salvar a pele do nosso grupo não, decidiu Mateu, acelerando o ritmo em que ele continuou a cortar os zumbis. Infelizmente, não foi o suficiente. Mate. Nadia gritou de longe.
Ela não está ainda mais longe do que antes. Mateu pensou, apenas capaz de ouvir a garota, mas completamente incapaz de vê-la. Embora o local onde ele deixou Ned e Leila estivesse bem dentro de sua visão. Não tente chegar até nós. Uma horda inteira nos atingiu do oeste, isso é, Mateu hesitou. Eu esperava que isso acontecesse, mas eles não deveriam aparecer do norte. Ele pensou, olhando para a área residencial que ele já estava cauteloso. Claro. Volte por conta própria. Mateu gritou de volta. Não há como negar os fatos, pensou o jovem enquanto abandonava a ideia de descer a rua e começava a cortar caminho até a calçada. E se já houver uma horda inteira na rua, é melhor evitá-la, decidiu Mateu. Mas mesmo assim, alcançar as ruas secundárias não foi uma tarefa fácil quando dezenas, se não centenas de zumbis correram para Mateu, ansiosos para transformá-lo em uma refeição o tempo todo. Foda-se, não há fim para eles, pensou ele, golpeando o machado para a esquerda e para a direita, tentando limpar o suficiente dos inimigos para ter uma oportunidade de fugir. E então, Mateu parou de repente. Por que eu sou tão estúpido? Ele pensou. Neste segundo, vários zumbis conseguiram diminuir a distância dele. Todos eles estenderam as mãos, os dentes e tudo mais que pudessem usar para agarrá-lo. Mateu ergueu seu machado. E então virou. E ao girá-lo como um poste em vez de uma arma cortante, ele conseguiu realizar a primeira parte de seu novo plano atualizado. Os zumbis que Mateu não matou, mas simplesmente afastou, bloquearam o caminho para os zumbis atrás deles. Claro, isso só deu ao jovem alguns segundos no máximo, antes que o aperto natural e o empurrão da horda simplesmente levassem aqueles zumbis para frente de qualquer maneira. Mas aqueles poucos segundos eram tudo o que Mateu precisava. Ele cortou a cabeça do zumbi mais próximo ao meio. Mas, em vez de se mover para outro alvo, Mateu avançou e enfiou a mão no cérebro ainda quente de seu alvo atual. Auxe! Uma voz de reclamação surgiu das entranhas de Mateu quando esta pequena distração fez com que vários zumbis finalmente o alcançassem. Eu sei que é arriscado, pensou. Claro, os zumbis não podiam mais penetrar em sua pele. Mas assim que um número suficiente deles o cercasse, Mateu perderia sua capacidade de fazer qualquer coisa a respeito. E então, seria apenas uma questão de tempo até que sua vitalidade aumentada mostrasse seus limites. Entendi, pensou Mateu ao sentir um elemento estranhamente duro com os dedos. Mais e mais zumbis continuaram a cercá-lo. Já havia 7 diferentes que o pegaram com pelo menos mais a 30 prontos para fazê-lo nos próximos segundos. Espero que funcione, pensou Mateu, puxando a mão para fora enquanto segurava o núcleo em seu punho. Mateu então levantou a mão como se quisesse socar o céu. Detonação do núcleo, pensou ele, baixando a mão e batendo-a no asfalto abaixo de seus pés. Estrondo. Uma poderosa onda de choque derrubou todos os zumbis que se prenderam ao corpo de Mateu. 2 zumbis o agarraram com tanta força que, enquanto a onda de choque forçou a parte principal de seus corpos para longe, suas mãos continuaram abraçando o corpo de Mateu mesmo muito tempo depois de não conseguirem mais se mover. Era isso que eu queria, Mateu pensou com satisfação. E sem mais delongas, ele se virou e correu para a rua lateral menor escondida entre os prédios residenciais. Mas ainda não acabou, pensou Mateu quando, depois de apenas alguns segundos, os zumbis começaram a se levantar e iniciar a perseguição. Para uma pessoa normal, uma onda de choque a vários metros de distância seria devastadora. Apenas o choque seria suficiente para mantê-los no lugar por vários minutos, no mínimo. Mas esse tipo de lógica não se aplicava aos zumbis. Claro, todos eles se afastaram de Mateu. Mas eles não mostraram nenhum sinal de choque ou trauma relacionado a ferimentos. Eles já estão aqui, pensou Mateu quando não teve outra escolha a não ser erguer o machado e colocá-lo em ação novamente. Ou talvez esses sejam os zumbis que foram chutados nessa direção. Fosse qual fosse o caso, Mateu realmente não se importava. No entanto, depois de experimentar a potência de uma das poucas habilidades que ele tinha,
Ele fez questão de cortar pelo menos uma das cabeças do zumbi antes de arrancar o núcleo e mantê-lo em sua mão enquanto continuava sua retirada. Cerca de 1 minuto depois, Mateu finalmente alcançou o ponto em que todos os zumbis da vizinhança estavam atrás dele, loucamente em transe em sua perseguição. Eu me mudei para o leste por 3 ruas. Quanto mais eu espero antes de fazer a curva. Mateu pensou enquanto olhava ao redor, hesitando sobre os seus próximos movimentos. Ele se afastou tanto da rua original que sua única maneira de retornar agora era passar diretamente pela horda que estava sitiando a barreira de sua fortaleza. Eu adoraria cultivá-los por seus núcleos. Mateu hesitou. Ele então balançou a cabeça, cerrou os dentes e finalmente garantiu que ainda mantinha um núcleo fresco na palma da mão direita. E então, ele correu direto para o meio da horda. Mateus. O grito de Nadia chegou aos ouvidos de Mateu no momento em que ele saiu da pequena rua e apareceu bem na frente da entrada principal do prédio. Como ela sabia que eu me aproximaria desta direção? Mateu pensou, surpreso com tal desenvolvimento. Mas, assim como o problema de Daria, esse não era o assunto que ele deveria discutir. Fique longe da parede. Mateu gritou assim que saltou para a nova horda de zumbis. Nesse momento particular, ele tinha a horda perseguidora às suas costas e a horda estacionária à sua frente. Qualquer tentativa de evitar ambos só faria com que o outro grupo prendesse no lugar. Então, em vez de tentar ser sorrateiro, Mateu mergulhou bem no meio da multidão de zumbis apenas para levantar a mão. Detonação do núcleo. Um único pensamento apareceu em sua mente antes que o jovem batesse o punho no chão pela segunda vez. Leveling Weavers capítulo 123. Vou abusar dessa merda até o limite, pensou Mateu quando uma segunda onda de choque do dia transformou a multidão de zumbis em um respingo. Os zumbis atrás e ao lado de Mateu tiveram mais facilidade. No momento em que a onda de ar comprimido os atingisse em grande velocidade, alguns seriam simplesmente derrubados. Muitos dos zumbis que já carregavam os ferimentos das lutas anteriores ou mesmo de quando os donos originais dos corpos morreram desmoronariam sob a rajada de vento condensada. Os zumbis que tiveram o pior foram aqueles que estavam dentro de um certo alcance e em um certo ângulo em direção a Mateu. TSSSZ. Pelo menos 100 zumbis estavam na zona de matança. Foi marcado pela pintura de um enorme círculo no chão com Mateu no meio e desenhado por um raio de quão longe sua habilidade poderia afastar os zumbis. Mateu estava perto o suficiente da parede de sua fortaleza para que tal círculo se intrometesse na terra protegida. E sempre que um zumbi acabava tentando forçar seu caminho através da barreira, ele simplesmente acendia um pouco antes de consumir o zumbi como algum tipo de ácido divino. O que? Mateu arregalou os olhos, uma mera fração de segundo depois de lançar sua habilidade. Porque nesta fração de segundo precisa, mas extremamente pequena, a barreira da fortaleza começou a pulsar. Normalmente, a barreira parecia um véu transparente de um suave tom aqua. Mas, à medida que mais e mais zumbis atingiam a barreira apenas para se dissolver instantaneamente nela, a cor da barreira repentinamente aumentava de intensidade. Cabeças. Um único pensamento passou pela mente de Mateu. Clarão. Uma súbita explosão de luz de alguma forma fez com que os ouvidos de Mateu zumbissem tão alto que se tornou doloroso. Que diabos? Mateu se assustou. Ele poderia aguentar ficar no meio de uma horda de zumbis. Ele poderia administrar a ideia de usar algum tipo de energia contida em seus núcleos para invocar feitiços poderosos. Mas como uma mera onda de luz poderia deixá-lo atordoado? Não é a porra de um flashbang. Mateu protestou em sua mente assim que percebeu como esse sentimento estranho poderia ser familiar. Como o verdadeiro jogador de seus anos, ele passou por essa experiência várias vezes no passado, embora na segurança de sua cadeira enquanto controlava apenas o personagem que aparecia em sua tela. Mateu podia aceitar todas as coisas que assustariam qualquer pessoa normal por uma razão simples e singular. Ele poderia de alguma forma improvisar uma explicação que conectasse todos os pontos e, até certo ponto, pudesse fazer sentido. Contanto que suas suposições estivessem corretas,
Mateu poderia encontrar a regra por trás de tudo o que acontecia. Mas este evento particular e relativamente pequeno, a luz brilhante desapareceu. Na verdade, já se foi há muito tempo. Os olhos de Mateu simplesmente levaram alguns segundos para curar o dano causado pelo flash. E então, e só então, Mateu pode até analisar o pensamento perdido que apareceu em sua mente quando o flash aconteceu. Cabeças. Mateu pensou, piscando os olhos para acelerar o processo de cura. Ele então os ergueu na barreira, apenas para virar a cabeça enquanto examinava seus arredores imediatos. Seu cérebro precisava desesperadamente de alimentação. As sinapses de Mateu exigiam informações que pudessem processar para que ele entendesse o que estava acontecendo. A barreira ainda estava de pé, agora de volta ao seu estado semi-transparente usual. E não havia zumbis entre Mateu e o muro relativamente baixo que servia de suporte para a parte mágica da barreira. Gulp. Mateu engoliu a saliva enquanto levantava os olhos para o topo das paredes. Seguindo seu acordo interior, ele optou por não pensar muito em tudo. Haveria um momento adequado para ele organizar suas observações e experiências. E ficar a vários metros de distância da horda que começava a recuperar sua mobilidade não encorajava a ganhar tempo. Só espero que não funcione da mesma maneira comigo. Mateu elevou sua oração antes de seguir em frente. Os zumbis que conseguiram sobreviver ao abate acidental de Mateu por apenas uma polegada começaram a perseguição. Eles eram os mais próximos e marcavam o limite de tempo que Mateu tinha para organizar sua fuga. E, no entanto, o jovem caminhava devagar, como se não se incomodasse com o perigo. Correr! Nadia gritou do alto da parede assim que recuperou a visão. Mateu levantou os olhos apenas para ver o medo estampado no rosto da garota. Eu sei que você é resistente, mas se eles te pegarem, eles vão te derrubar. Mateu balançou a cabeça para os lados assim que deu mais um passo antes de parar completamente. Ele esperou um segundo para respirar fundo e fechar os olhos. O jovem então permitiu que seu corpo se inclinasse para a frente. E continuou a fazê-lo mesmo depois de atingir o ponto em que ele não conseguia mais movê-lo de volta para a posição vertical. No entanto, mesmo assim, Mateu continuou a cair sem uma única tentativa de salvar seu rosto de uma lição dolorosa. E então, Mateu levantou a perna direita, subindo no chão como se escalasse uma encosta íngreme de uma montanha. Mateu chutou o chão. A força de seu salto à frente e a velocidade que alcançaria foram calculadas. Obviamente, o jovem não fez nenhum cálculo. Ele simplesmente agiu de acordo com seus instintos. Mateu deu um segundo passo. A dura massa de ar o atingiu no peito, lutando contra a gravidade tentando bater sua cabeça na calçada do lado de fora do muro da escola. O corpo do jovem chegou a 30 graus em relação ao solo antes que seu salto estabilizasse sua estranha posição. Mateu então chutou o chão novamente. Uma nova onda de ar comprimido empurrou contra o peito de Mateu com força aumentada, trazendo-o de volta cerca de 45 graus acima do solo. Seu terceiro passo levantou o peito de Mateu para que seu corpo fizesse 75 graus, apenas 15 de distância de uma posição perfeitamente reta. E então, Mateu deu seu último e quarto passo. Seguindo o padrão do ar empurrando a parte superior do corpo de Mateu com mais força a cada passo que lhe dava, seu corpo agora começou a se inclinar para trás. E usando o chute de seu quarto salto, Mateu permitiu que seu impulso o levasse para cima enquanto ele se levantava e então colocava o pé na parede para um último passo. Nesse único momento, três forças atuaram no corpo de Mateu. Seu impulso para frente tentou espremê-lo contra a parede. O movimento giratório introduzido pela resistência do ar fez com que seu corpo se dobrasse para trás, tornando seu corpo perpendicular à parede em que pisou. E o impulso de seu último passo permitiu que Mateu se opusesse momentaneamente à gravidade. Sem a força pressionando contra a parede, ele não teria o atrito necessário para subir nela. O impulso giratório de seu corpo pressionou para se transformar em uma força linear mais simples, com apenas o impulso para frente permitindo que Mateu neutralizasse. Então ele deu um passo para fora da parede. E então,
A única força que equilibrava todas as outras e permitia que Mateu caminhasse ereto na parede. Desapareceu. O vetor combinado de força afetando a carne de Mateu de repente se reorganizou, enviando seu corpo para a frente, apesar do jovem dar uma cambalhota para trás. Uá! O gemido de choque de Mateu nunca saiu de seus lábios. Paf! Na verdade, o jovem teve sorte. Depois de dar mais uma volta e meia no ar, ele caiu bem na parte superior do pescoço. Vários graus de rotação no ar e ele provavelmente quebraria o próprio pescoço. Ah! Mateu exalou todo o ar de seus pulmões. Uma vez que seu corpo se deitou no chão e absorveu a energia cinética desta aterrissagem infeliz, mas feliz, apertou seus pulmões com tanta força que não sobrou espaço para uma única molécula de ar nele. Esteira! Nadia gritou, pulando graciosamente da parede e correndo para seu parceiro imóvel temporário. Eu estou vivo. Mateu lentamente levantou a mão e acenou para poupar a garota de algumas preocupações desnecessárias. Muito dolorido e lutando para respirar, mas vivo, acrescentou ele enquanto sua mão caía e descansava no chão gramado. Que raio foi aquilo? Nadia gritou na cara de Mateu assim que confirmou que ele não parecia estar em perigo imediato. Por que você perdeu tanto tempo apenas para compensar assumindo um risco tão grande? Mateu franziu os lábios, ligeiramente irritado com a irritação da garota. Pare com isso, cara, ela só fala isso porque está preocupada, pensou Mateu consigo mesmo, parando para estabilizar a respiração. Apenas quando se certificou de que não iria piorar, Mateu abriu a boca. Foi muito estranho, admitiu. Parecia que eu calculava tudo. Eu sabia que não conseguiria passar por cima do muro da maneira normal. Mas tenho certeza de que não descobri sozinho. Mateu tentou explicar o estado estranho em que ele estava apenas um momento antes. Que diabos você está falando? Nadia perguntou, seu tom diminuindo enquanto sua ira e insatisfação se transformavam em surpresa e curiosidade incipiente. Eu não me conheço, acrescentou Mateu antes de balançar a cabeça. Você viu aquele salto? Ele então apontou. Se alguma coisa desse errado, se eu cometesse o menor erro de cálculo, acabaria sendo um fracasso total. Mateu ficou tão apaixonado que até deu um power-up, sentando no chão. Ele se levantaria se não fosse por Nadia instantaneamente colocando as mãos em seus ombros e mantendo-o pelo menos sentado. E eu espero que você não espere que eu tenha experiência neste tipo de acrobacia, Mateu murmurou, incapaz de tirar o assunto de sua cabeça. E depois há esse pensamento. Cabeças. Mateu ficou em silêncio ao se lembrar de sua observação anterior de que optou por deixar para depois. Como eu fiz e observei tudo isso? Levelinguíveis capítulo 124. Como ele está? Daniel caiu de joelhos e se inclinou sobre o corpo de Mateu. Ele estendeu a mão e agarrou seu rosto, usando os polegares para baixar a pele ao redor dos olhos do jovem. Ele então examinou profundamente as pupilas de Mateu, procurando por qualquer sinal de choque ou trauma cerebral. Eu vou conseguir, Mateu disse com uma voz fraca. Apesar da ajuda imediata de Nadia, ele sentiu as consequências de seu infeliz pouso. Mesmo agora, vários momentos depois, a visão de Mateu estava embaçada e seus pensamentos lentos. Não é bom, ele está em choque. Daniel ignorou a garantia de Mateu. Ele virou a cabeça para o lado, lançando um olhar para os rostos das meninas. Bem, não é algo letal, então ele deve melhorar depois de um pouco de descanso. O policial então deu seu diagnóstico. Para alguém na linha de trabalho de Daniel, a capacidade de realizar tratamento médico de primeira resposta era obrigatória. Você verificou Norbert? Mateu se inquietou. Ainda não consigo pensar direito, observou o jovem. Ele não ia bancar o durão e fingir que estava bem. Seria um sinal de sua falta de responsabilidade ao invés de sua coragem e resistência. Então devo reunir as informações, decidiu Mateu, esforçando-se para erguer os olhos para Daniel. Sim, eu verifiquei. O oficial acenou com a cabeça antes de soltar um suspiro profundo. Ele então se levantou e cruzou os braços sobre o peito. Seus dedos então começaram a bater contra seus cotovelos.
Ele ainda precisa de algum tempo para se recuperar. Daniel finalmente disse no que Mateu estava interessado. Aquele seu prisioneiro está preso na parede, exatamente como você esperava que ele estivesse, Daniel acrescentou, concluindo seu rápido relatório. Ele então desviou os olhos e desviou o olhar do rosto de Mateu. Ótimo, Mateu respondeu enquanto fechava os olhos. Como é que acabo no limite do que posso sobreviver o tempo todo? Ele se perguntou, soltando um profundo suspiro. Tenho estado morto de cansaço, quase morto pelo vírus, quase morto pela minha aterragem. Pensou Mateu, apertando as pálpebras com mais força do que o habitual. E até este ponto, sempre que eu atingia meu limite absoluto em alguma coisa, uma coisa acontecia, pensou Mateu, apoiando a cabeça contra a parede antes de abrir os olhos lentamente. E com certeza, todo o seu harém estava ao seu lado, pronto para atender a todos os seus desejos. Você pode mover esse cara para outro lugar? Mateu perguntou, voltando os olhos para o policial. Você deveria saber melhor como torná-lo mais fácil de controlar e manter trancado. Mateu não tinha a intenção de fazer tudo sozinho. E quando se tratava de lidar com prisioneiros, o policial tinha um mundo de experiência a mais do que Mateu jamais poderia esperar ter. Como tal, deixar o trabalho para a pessoa mais competente para fazê-lo foi a decisão óbvia de Mateu. Na verdade, eu queria pedir o mesmo. Um olhar no rosto de Daniel mudou um pouco. Ele ainda olhou direto nos olhos de Mateu. Mas o jovem percebeu que os olhos daquele policial agora estavam um tanto distantes. Não é ótimo? Mateu perguntou com apenas um pouquinho de ironia. Ele então fechou os olhos e baixou a cabeça. Ainda é difícil pensar direito, o jovem notou, rangendo os dentes sobre como ele era impotente para resolver sua própria aflição. De qualquer forma, você pode me passar os núcleos que reunimos? Mateu respirou fundo e perguntou. Ele então empurrou os ombros contra a parede e se levantou. Quanto mais cedo tivermos a mídia de volta e funcionando, melhor. Claro. Daria pulou de seu lugar apenas para retornar com um saco considerável de núcleos. O pedaço marrom de pele provavelmente veio de algum tipo de mochila e agora estava rasgando sob o peso da carga. Quantos conseguimos? Mateu perguntou, pegando a bolsa e levantando os olhos para o rosto da garota. Cerca de 300, eu diria. Daria claramente hesitou. Não posso te dar o número exato. Ela admitiu quando uma pequena carranca apareceu em seus lábios. Está tudo bem, Mateu encorajou a garota. Todo esse evento foi bastante agitado, o jovem não escondeu nada contra si mesmo. E também não conseguimos completar nossa missão, acrescentou. Mateu então estendeu a mão e colocou a mão na cabeça de Daria. Fizemos um bom trabalho, ok? Ele perguntou, acariciando o cabelo de Daria. E eu nunca esperei que você soubesse o número exato também, Mateu acrescentou antes de encolher os ombros e enviar a Daria uma piscadela divertida. Tudo bem, Daria choramingou, seus ombros caídos enquanto ela baixava a cabeça apenas para olhar para cima. Seus olhos brilhavam com algum tipo de paixão. É assim que vai começar hoje. Mateu percebeu de repente. Sua mão se contraiu. Mas antes que qualquer uma das garotas pudesse reagir, ele retraiu o braço e se virou para o comerciante próximo. Vou ver o que posso fazer com esta fortaleza, Mateu disse rapidamente e correu para o mercador. Dado o estado de Mateu, ele não seria capaz de fazer mais nada se as meninas o ocupassem agora. E, apesar de todos os ferimentos, trabalhar mais acabou sendo uma salvação, e não um castigo. As sombras surgiram ao redor do jovem, separando-o dos perigos do mundo real. Pensar que algum dia eu buscaria refúgio neste subespaço, pensou Mateu, balançando a cabeça enquanto marchava pelo reino semiformado enquanto ele continuava a se manifestar. No segundo em que o altar apareceu, Mateu abriu a bolsa e jogou seus núcleos no ar. Ele então pegou ambas as mãos cheias de minúsculos chineses antes de contá-los e colocar 10 em cada um dos pequenos pedestais que ele observou antes. Água, gás e aquecimento, Mateu murmurou, dando um passo para trás quando os núcleos ficaram brancos antes de explodirem uma onda de luz. O jovem não sabia dizer se alguma coisa mudou no mundo real.
Ele não sabia dizer se o que comprou era o que esperava. Mas ele podia ver que os 3 pedestais de antes agora se transformaram em um conjunto de 5. 3 deles são iguais, observou Mateu ao examinar mais de perto o lado alterado do espaço do comerciante. Ele então voltou os olhos para examinar os 2 novos pedestais. Um armazém é. O quê? Mateu murmurou. Suas pupilas se arregalaram enquanto ele olhava para uma imagem extremamente simples no último dos pedestais. Consistia em apenas 3 elementos. Primeiro, o preço de 50 marcado no topo. Então, uma mão humana. E, finalmente, um pedaço de grama. Tocar na grama. Mateu murmurou, seu corpo inteiro começando a tremer. O jovem apertou as mãos e cerrou os dentes. Ele então ergueu os olhos e os direcionou para a área onde a presença do mercador era mais forte. Isso é algum tipo de jogo para você? Mateu gritou, exigindo as respostas desse estranho ser. Até agora, ele simplesmente confiou em seus serviços apenas por causa de seu desespero. Mas agora, Mateu estava perdendo a paciência rapidamente. No entanto, sua fúria não fez nada. Desta vez, o comerciante simplesmente não reagiu à sua explosão. Eu não deveria agir assim, pensou Mateu, sintonizando e terminando seu discurso em um único segundo. Devo evitar antagonizar seja lá o que for esse ser, pensou ele, lançando um último olhar relutante para a presença do mercador antes de voltar os olhos para os pedestais. Pelo menos eu acho que isso pode fazer, pensou Mateu, colocando mais 50 pedras no pedestal. Quero voltar, pediu o jovem. Eu sei que deveria ter verificado a mídia antes de conseguir outra coisa, pensou Mateu enquanto o reino sombrio desmoronava ao redor. Mas a tentação era simplesmente grande demais, o jovem acrescentou em seus pensamentos enquanto voltava à realidade e abriu os olhos. Mateu pôde ver uma mudança no mundo real imediatamente. E era um pequeno feixe de luz branca e pura que flutuava cerca de 1 metro acima do solo. Que roubo, pensou Mateu, cavando seus sulcos. Quem inventou isso deveria ser processado por direitos autorais. Sua alma protestou. Mas conhecendo o uso da luz, Mateu não pôde deixar de estender a mão. A mão de Mateu agarrou o embrulho branco. E enquanto o jovem apertava, uma estranha energia surgiu em sua carne. Toda a nebulosidade de sua queda anterior desapareceu. Toda a dor profundamente enraizada em seu corpo exausto desapareceu. É como se esta própria luz estivesse me curando. Mateu pensou, atordoado com a rapidez com que voltou ao seu estado máximo. A luz branca o cercou por um momento. Apenas para então retroceder e voltar à sua forma original. No entanto, no momento em que Mateu voltou a si, o olhar em seu rosto escureceu. É ótimo saber que funcione tudo. Ele pensou, franzindo os lábios em uma linha fina quando outra percepção veio a ele. Então, seu rosto escureceu ao sentir a presença dos 3 predadores atrás de suas costas. Mas acho que sei o que me fará usar esse recurso em um futuro próximo. Leveling Weavers capítulo 125 Mate. Uma das garotas notou a mudança em Mateu quando gritou antes que o jovem tivesse a chance de dizer alguma coisa. Não, Mateu foi rápido em cortar as esperanças de seus companheiros. Ainda não terminei, ele disse enquanto balançava a cabeça. Ele então estendeu a mão para o feixe de sombras do comerciante. Apenas para segurar sua mão quando ele estava prestes a entrar no subespaço sombrio novamente. Na verdade, disse Mateu enquanto virava a cabeça e dava uma olhada rápida nas meninas. Você poderia dar uma volta e testar se temos energia, água e aquecimento de volta. Eu deveria ter feito isso antes de comprar qualquer outra coisa, Mateu pensou consigo mesmo, ciente de seus próprios erros. Pelo menos, a aposta com esse recurso rejuvenescedor acabou valendo a pena, algo que Mateu só tinha a agradecer à sorte. Vou verificar a água. Nadia deu um pulo. Vou testar a eletricidade. Leila saltou em segundo lugar, pronta para ser usada. Como exatamente devo verificar o aquecimento? Nadia então perguntou enquanto colocava uma expressão preocupada em seu rosto. Por enquanto, é melhor não se aprofundar muito nisso. Mateu respondeu enquanto colocava um sorriso preocupado em seu próprio rosto.
Basta verificar se dá para ligar os aquecedores das salas de aula, apontou. Porque assim que tivermos tempo para examinar isso com mais seriedade, eu gostaria de ser o único a verificar o fogão no porão da escola. Mateus usou o comerciante para restaurar a mídia para a escola. No entanto, por quão conveniente seria usá-lo sem muita preocupação, o jovem não tinha certeza de que interferir no funcionamento interno dos sistemas alterados não estragaria tudo. Afinal, para ver calor nos aquecedores, a fornalha tinha que estar queimando combustível. E se pudesse funcionar sem o forno ou elemento combustível? Então, como esse calor viria a ser? Acho que este é apenas mais um elemento para adicionar à lista do que preciso verificar e pensar mais tarde, pensou Mateu enquanto esperava que as meninas terminassem suas rodadas. Eu verifiquei os banheiros. Tem água na torneira e da descarga, relatou Nádia assim que voltou ao espaço comum no último andar da escola. Você fez um teste de estresse? Mateu então perguntou. Havia a opção de pagar 50 pedras para melhorar a mídia que Mateu já comprou. Isso implicava que havia algum tipo de limitação ao uso desses elementos. Talvez seja um tempo, talvez seja o rendimento. Sem testar, não saberemos, pensou Mateu enquanto levantava os olhos para a garota. Nadia hesitou apenas para balançar a cabeça para o lado e depois baixar o rosto. Eu não, ela informou antes de levantar a cabeça e enviar um rápido olhar para Mateu. Eu volto já. Nadia chamou antes de se virar e sair mais uma vez. Os aquecedores estão todos funcionando. Daria foi a segunda a retornar à área comum. Eu nem precisei mudar nada sobre eles. Eles estão esquentando ativamente, acrescentou ela. E isso abre um monte de coisas questionáveis. Vai funcionar apenas por algum tempo. Ou talvez apenas deixe a temperatura alta o suficiente. Mateu murmurou sob seu nariz. O que? Daria perguntou, inclinando a cabeça para o lado. No entanto, pelo olhar relativamente vazio em seu rosto, ela realmente não ouviu as reclamações de Mateu, apenas um murmúrio distante que alertou em primeiro lugar. Nada. Mateu balançou a cabeça. Não é nada com que devamos nos preocupar por enquanto, ele acrescentou antes de voltar seus olhos para o buraco de entrada no chão. E logo, Leila rastejou para fora do poço antes de erguer o rosto sujo para Mateu. Preciso te mostrar uma coisa, disse a garota em vez de fazer um relatório completo. Ela então deu um único passo para o lado antes de mudar o interruptor de luz para o salão principal do último andar. Mas nada aconteceu. Um acaso? Mateu pensou, rangendo os dentes. Até agora, todos os dois relatórios das outras garotas o fizeram esperar alguns resultados líquidos positivos de Leila também. Não se preocupe, não é o que eu queria mostrar. Leila acenou com a cabeça antes de se virar e pular de volta no buraco. Ei! Ela então gritou de dentro do poço. Tente acender agora. Ela chamou. Claro. Mateu resmungou baixinho enquanto se aproximava do interruptor de luz. E quando chegou ao local, já sabia o que Leila estava tentando mostrar. Porque quando Mateu pressionou o botão, a luz acendeu e funcionou perfeitamente bem. Se você acendeu, não mude ainda. Leila gritou do andar de baixo. E um breve momento depois, todas as luzes do último andar se apagaram. Parou. Mateu murmurou enquanto levantava a mão para esfregar lentamente o queixo. Um momento depois, Leila rastejou para fora do buraco pela última vez antes de olhar para o rosto de Mateu. Você entendeu? Sim, Mateu acenou com a cabeça. Há um limite para a quantidade de energia que podemos usar. Se ultrapassarmos o limite, a energia desaparece e só funcionará com uma carga aceitável. Mateu elaborou um pouco antes de erguer os olhos para todo o grupo. Em outras palavras, funciona como uma espécie de fusível. Mateu continuou a esfregar o queixo enquanto caminhava pelo local. Havia muitas coisas em que pensar. Mas agora, Mateu sabia exatamente o que fazer. Ok, então, eu voltarei para o mercador, Mateu informou antes de se afastar e alcançar o reino das sombras mais uma vez. Um breve intervalo depois, Mateu estava de volta ao reino do mercador com os mesmos 5 pilares à sua esquerda. 5 pilares, dos quais um já estava atrancado. Então,
Temos melhorias na mídia e depois no depósito, hein? Mateu murmurou baixinho antes de pegar os núcleos que deixou flutuando no espaço do comerciante e empilhá-los ordenadamente nos 4 pilares restantes. E eu ainda tenho alguns sobrando, pensou Mateu, olhando para os cerca de 30 núcleos restantes em sua mão antes de colocar o 50º núcleo no pilar marcado como armazenamento à extrema esquerda. A visão de Mateu se apagou por um breve momento. Parecia que as sombras que criaram esse estranho espaço de repente se intensificaram, impedindo toda a luz de atravessar a distância. E uma vez que as sombras voltaram ao normal, um novo pilar apareceu em cada lado da fileira de pedestais. Qual é o próximo? Mateu murmurou enquanto se movia para uma extremidade da colunata antes de se inclinar sobre as marcações. 100 núcleos agora, hein? Ele deixou escapar um pequeno comentário quando o custo de ativar o pilar apareceu em seus olhos. Uma rápida olhada para o lado e Mateu confirmou que todos os pilares agora tinham esse preço aumentado. Mas o que diabos esse pilar faz? Pela primeira vez, Mateu ficou confuso. Ele podia ver a imagem no pilar mais à esquerda e podia entender vagamente o que deveria retratar. Mas o jovem era simplesmente incapaz de entender aquilo. O que? Este pilar me permite restaurar todo o complexo como era antes de uma das asas entrar em colapso. O jovem brincou debaixo do nariz antes de se levantar e se mover para um outro lado da linha de pedestais. Desta vez, porém, havia uns lotes de marca no pedestal. Estava vazio. Não, não é isso, pensou Mateu enquanto se inclinava sobre o pilar antes de colocar o polegar na ranhura de marcação nele. Ele então limpou o dedo contra o pequeno quadrado apenas para se afastar e balançar a cabeça. Pensar que eu teria que encontrar uma maneira de desvendar as informações sobre isso primeiro. Ele pensou, balançando a cabeça enquanto soltava um suspiro pesado. Mas acho que realmente não tem escolha. Mateu sussurrou sob seu nariz antes de pegar todos os núcleos que sobraram e acenar com a mão. Eu quero voltar para o mundo real. Um momento de sentimento estranho e Mateu reapareceu de volta à realidade com um pequeno pacote de núcleos guardados com segurança na mesma bolsa que as meninas originalmente trouxeram todos os núcleos. O que diabos é isso? Daria gritou no segundo em que Mateu voltou à realidade. O jovem deu de ombros e olhou para a garota, apenas para então mover seus olhos para a direção que a garota estava apontando. Havia uma pequena janela. Quadrado de meio metro de tamanho, que simplesmente pendia ao lado da cabeça do comerciante. Espere, Mateu tremeu quando um sentimento repentino tomou conta de sua mente. Ele então olhou para a garota com os olhos bem abertos. Você pode realmente ver. Até este ponto, as meninas só podiam ver o comerciante. Esse era o limite de quanto eles podiam interagir com ele. Mas ter uma das garotas agora capaz de perceber um elemento do mercador. Daria. Mateu pronunciou o nome da garota enquanto enviava um olhar intenso para o rosto dela. Sim, eu sou Daria, a garota disse enquanto mantinha uma expressão confusa no rosto. Você se importaria de tentar interagir com o comerciante? Mateu perguntou antes de se afastar para dar algum espaço à garota. Claro. Daria balançou os ombros antes de se aproximar de Mateu. No entanto, antes que ela pudesse chegar perto, o jovem voltou os olhos para Leila. Entre as 3 de suas esposas, ela tinha a estatística arcana mais baixa, permitindo que o jovem verificasse instantaneamente uma de suas teorias. Você pode ver algo estranho perto do mercador, Leila. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.